Eu convido você a participar comigo da celebração ao vivo, nesta quarta-feira, às 20 horas, no auditório do Projeto Adoradores. Um tempo de música, louvor, adoração e estudo da Palavra de Deus que vai marcar sua vida, sua família, sua história. Nesta próxima quarta-feira, às 20 horas, você é meu convidado. Rua Piauí, número 1328. Eu quero reforçar o endereço do Projeto Adoradores. Fica na Rua Piauí, número 1328, bairro Funcionários, em Belo Horizonte. Você que mora em Belo Horizonte pode ter a oportunidade de estar conosco numa das celebrações de quarta-feira, às 20 horas. Este endereço fica a 2 quarteirões da Avenida Afonso Pena e quase esquina com a Avenida Getúlio Vargas. Rua Piauí, 1328, bairro Funcionários. Nós estamos de volta também com o quadro Nos Originais, porque é sempre muito bom estudar nos originais. A Bíblia Sagrada nos apresenta 2 trombetas, ou 2 instrumentos distintos, chamados na Bíblia de trombeta. A primeira, em hebraico, é Katsotzerah, e diz respeito à trombeta de prata, aquele instrumento do ferro fundido, e que é também um instrumento musical, mas ela traz uma segunda trombeta. A primeira trombeta está lá em Números, capítulo 10, verso 2, está escrito lá: faze 2 trombetas de prata, de obra batida as farás, servir-te-ão para convocares a congregação e para a partida dos arraiais. É Katsotzerah, que é essa trombeta de prata. Mas há uma segunda trombeta também, que é shofar. Shofar é uma trombeta feita do chifre do carneiro. E você tem aqui um shofar. Este é um shofar. É um pequeno chifre. Eu tenho também um shofar maior. Você encontra esse pequeno, você encontra um maior, todo retorcido. E ele era usado desde Abraão como um anúncio no meio do povo de Deus. O shofar está lá em 1 Coríntios, capítulo 15, verso 52. Nós vemos: num momento, num abrir e fechar de olhos, ao ressoar da última trombeta, a trombeta soará, os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Esta segunda trombeta, que é shofar, é a que mais aparece no texto bíblico e diz respeito a este instrumento mesmo, feito do chifre do carneiro, que tem um significado único: a intervenção de Deus. Para o povo hebreu, passou a ser usado desde Abraão, no episódio com seu filho Isaque no Monte Moriá, quando Deus interviu e trouxe uma ovelha, um carneiro, um cordeiro. E ali então se estabeleceu este costume de tocar a trombeta do shofar para dizer, para proclamar, para anunciar a intervenção de Deus. No texto que lemos em 1 Coríntios, como todos os textos do Novo Testamento que anunciam a volta de Cristo, os acontecimentos dos últimos tempos, a palavra é trombeta, que significa shofar, que significa acontecimentos. E não é um acontecimento qualquer, mas é o acontecimento da intervenção de Deus. Quando você ouve hoje a igreja tocando shofar, não tem nada de místico, não tem nada assim de sobrenatural. É um som de um instrumento, como o som vocal, como o som de um outro instrumento, mas um som que tem um significado, anuncia a intervenção de Deus. Por isso, a palavra trombeta, ou shofar, que significa acontecimento ou intervenção de Deus. Lembre-se que é sempre bom estudar nos originais. Nós vimos 2 dimensões a respeito do primeiro capítulo e segundo capítulo de Gênesis. Vimos que estes 2 capítulos, além de tantas coisas que nos revelam,
nos ensinam a primeira lição de Deus ao homem, a lição sobre fé. Deus chega a Adão e diz: Adão, você vai lavrar a terra. Eu já gerei pela palavra todas as coisas, mas ainda não há nada sobre a terra, porque, primeiro, eu não fiz chover sobre a terra. Segundo, não tinha ainda o homem para arar, para lavrar a terra. E o Senhor mostra nos versículos seguintes que ele fez cair sobre a terra um orvalho, regou a terra com água e formou o homem do pó da terra. Então o homem pôde receber um comando, uma instrução de Deus: agora are a terra, lavre a terra. Você pode imaginar Adão ouvindo Deus, e é claro, isso não está no texto sagrado, mas eu posso imaginar para tentar ampliar meu entendimento sobre isso. Adão poderia ter perguntado: mas Deus, o que é que vai nascer? Eu nunca vi, não é normal, eu não sei o que é, eu não conheço. Mas Deus falava com Abraão, ou melhor, com Adão: Adão, eu já criei, eu já liberei a minha palavra, está escrito, está proclamada a minha palavra, apenas trabalhe a terra. Vai nascer o que, Deus? Vai nascer erva. Eu vou gerar plantas. Mas como que é isso que o Senhor vai fazer? Isso para mim parece impossível. Mas trabalhe a terra, Adão. E Adão foi trabalhar a terra. E a Bíblia diz que todas as coisas vieram a existir, porque Deus fez chover e porque o homem passou a lavrar o solo. Desde então o homem cuida do jardim. Desde então o homem cuida da terra. Desde então aquela palavra proclamada, e porque tem homem sobre a terra, ela gera, ela brota. É o episódio do Big Bang, a explosão contínua, sem limite, que não para nunca, das coisas se materializando, vindo à existência. Agora, é impressionante porque o Espírito do Senhor está falando comigo, com você, de uma forma clara. Deus já liberou uma palavra, está escrito. Eu preciso ouvir esta palavra, crer nela e tomar uma atitude de preparar a terra, porque virá, acontecerá, vai brotar. Quais são as coisas que você precisa na sua vida? Não apenas um pouco mais de dinheiro, não apenas umas férias. Quais são as coisas que verdadeiramente você precisa? Para a sua família, para a paz, para a alegria, para a harmonia, para o sustento diário, para a prosperidade dos seus filhos, para a vida fluir. O que é que você precisa? Já foi estabelecido por Deus. Ele já disse: haja. E está escrito aqui. O que você precisa para resolver a questão do seu casamento está escrito aqui. O que você precisa para resolver a questão com seus filhos está escrito aqui. O que cada um de nós precisa para cada uma questão da nossa vida está escrito no livro sagrado, na Bíblia, no texto de Cristo Jesus, a expressão dele para mim e para você em vida. E eu e você precisamos estudar, por isso o texto diz: a fé vem pelo ouvir e ouvir pela palavra. Eu ouço, eu recebo a palavra. Deus disse que já gerou isso no mundo espiritual. Eu creio. Deus disse que já me deu um lar de paz, de alegria. Deus disse que já me deu um casamento saudável. Deus disse que me deu filhos para alegria, para bênção. Eu creio nisso. Então eu vou trabalhar em cima desta palavra. E esse exercício é o exercício da fé. Adão teve que exercitar fé, sem nunca ter visto, sem imaginar, ou achando que seria impossível. Ele foi lavrar o solo. Como é que eu vou lavrar o solo? Como é que eu vou preparar a minha vida? Como é que eu vou andar nesta terra? Como é que eu vou administrar o meu tempo? Com o que eu vou me envolver? Quais são as prioridades da minha vida? Quais são os valores da minha vida? A Bíblia nos ensina como lavrar a terra, como preparar as coisas, como preparar minha família, meu casamento, como estar em comunhão com o Senhor para que tudo ao meu redor esteja pronto para brotar o que um dia Ele disse de bênção sobre nós. Uma pessoa que se casa, vai lá diante do sacerdote, ela recebe uma bênção. Bênção de alegria, bênção de prosperidade. Alguém nessa terra repete, ressoa a declaração de Deus, lá no Gênesis, que você será próspero, você será abençoado. Deixará o pai, a mãe, e se unirá à sua mulher, serão uma só carne e prosperarão. E alguém numa cerimônia, abençoando, declara isso. Mas o que acontece? Que depois o casamento não dá certo.
as coisas vão de mal a pior. Será que você preparou a terra corretamente? Ou lançou espinhos na terra? Ou encheu a terra de pedras, de pedregulhos? Eu e você precisamos entender, não dá para eu viver a vida do meu jeito, contrário à palavra do Senhor, do jeito que eu acho, do jeito que a sociedade acha. Não dá para eu cuidar da terra do jeito que eu quero e ao mesmo tempo esperar que brote aquilo que Deus planejou. Não dá para eu ter fé como um sentimento, esperar que Deus faça um milagre, mas vivendo de outra forma. Não dá para Deus fazer um milagre numa terra seca, precisa chover. Numa terra que não está sendo cuidada, trabalhada, precisa do homem trabalhar a terra. Então Deus traz uma lição inicial para a vida de Adão e para mim e para você. Adão, eu já criei todas as coisas, lá no capítulo 1 de Gênesis. Eu falei, pela palavra tudo foi criado. Agora resta duas coisas, Adão. Eu vou fazer chover sobre a terra e você vai trabalhar corretamente. Toda vez que nós paramos para cultuar o Senhor, eu quero ser bem claro com você, não é paramos para ir assistir um culto, não. Não é paramos para ir frequentar a igreja, não. Não é paramos para ir religiosamente ver a missa, não. Toda vez que nós paramos diante do Senhor para estudar a sua palavra e cultuá-lo espontaneamente, nós somos regados pelo Espírito Santo. Isso pode acontecer num auditório com um grupo grande, isso pode acontecer dentro da sua casa, você sozinho, pode acontecer enquanto dirige o carro, enquanto entra no ônibus, uma comunhão íntima com o Espírito Santo de Deus. E isso traz o orvalho da ministração do Espírito de Deus sobre o nosso coração. Isso traz ensino de Deus para nós. Isso nos ensina como caminharmos no dia, como andarmos por todas as coisas. E isso significa exercer fé. Não é um sentimento. Não é apenas um sentimento. É uma convicção. Deus disse isso. Eu creio que Deus disse isso. E agora eu vou trabalhar, eu vou exercer em nome do Senhor, por fé. Vou trabalhar a terra, eu vou executar o que Ele me orientou, porque eu creio que Ele vai fazer brotar na minha vida, no casamento, nas finanças, na paz, na alegria, na saúde. Vai brotar aquilo que Ele prometeu. Como que você está vivendo? Como você está vivendo no casamento? Como você está vivendo na sua vida financeira? Como você está vivendo consigo mesmo, suas emoções, sua administração do tempo? Deus tem espaço mesmo para ser quem dita todas as coisas? Você tem trabalhado e caminhado junto com irmãos, com pessoas que te ajudam nisso, para ouvir a voz de Deus? A fé vem pelo ouvir o que Deus já disse. E Deus disse, eu vou mandar chuva sobre a terra. Agora trabalha dessa forma, Adão. Trabalha dessa forma, Adão. Trabalha dessa forma, Sóstenes. Trabalha dessa forma, Maria. Trabalha dessa forma, Joaquim. Trabalha dessa forma. Eu e você precisamos ouvir Deus todos os dias falando, trabalhe desse jeito hoje, filho. E por fé, por crer na sua palavra, nós tomamos atitudes. E ao tomarmos essas atitudes, um jardim vai brotar. Tudo que Deus preparou vai se materializar na minha vida e na sua vida. Esse é o exercício da fé. Isso é o que Deus tem para mim e para você. Quais são as coisas que você tem dado valor? Quais são as coisas que te ocupam o tempo? Você tem tido tempo para ouvir Deus? Ou para você ir à missa ou ir a um culto é um negócio balela de religião? Ou você acha que ir à missa ou assistir um culto, ir lá, bater o ponto, todo domingozinho lá, tal, não sei o quê, e continuar vivendo do mesmo jeito, vai ser possível ver brotando todas as coisas de Deus? Não. Eu e você precisamos, diante de um estudo como esse, tomar uma atitude. Eu quero, Senhor, eu desejo e eu vou tomar um passo de fé. Senhor Jesus, eu quero tomar um passo de fé. Eu quero ministrar uma música a você, que é uma oração que eu faço com você, para que você experimente conhecer o que Deus já disse acerca de qualquer assunto da sua vida e exercitar, trabalhar a terra,
porque o Senhor vai derramar a chuva. É o que a palavra do Senhor nos diz. É o que esse estudo nos diz. E esse texto, esta letra, esta música fala exatamente sobre isso. E diz assim: eu quero ter no coração uma chama, uma semente de fé. Eu quero ser como um farol, iluminando o impossível de se ver, como os patriarcas e Moisés. Quero viver por fé, quero agradar o meu Senhor, meu Pai. Eu quero ter no coração uma chama, uma semente de fé. Eu quero ser como um farol, iluminando o impossível de se ver, como os patriarcas e Moisés. Quero viver por fé, quero agradar o meu Senhor, meu Pai. Quero abençoar a sua vida. Quero desejar que você tenha uma semana cheia da presença do Senhor, exercendo fé. Em nome do Senhor, seja abençoado, seja enriquecido pela palavra do Senhor. Eu quero ter no coração uma chama, uma semente de fé. Eu quero ser como um farol iluminando